Boa noite, pessoal. Como eu postei nos meus status e nas minhas redes sociais que eu iria começar um estudo, né? O estudo da CPAD, né? Que é, que é um estudo sobre Jó, né? Vamos estudar o livro de Jó, né? E eu vou estar trazendo esse estudo, né, para nós estudarmos junto o livro de Jó, né? Vamos ver é, a, a providência de Deus, né, na vida de Jó, e vamos entender o sofrimento, né, o que ele passou. Vamos entender o propósito, né, do que ele passou, e, nós vamos entender tudo sobre isso, né? Sobre a dor que ele passou, vamos entender o livro, né, de Jó todinho, vamos estudar. E é isso, né? E para nós começarmos, eu quero desde já agradecer aí os 37 inscritos no meu canal, tá? Quero agradecer a vocês aí que se inscreveram, tá bom? Que estão comentando, que estão compartilhando meu vídeo. Eu quero agradecer a vocês e que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Gente, antes de eu dar início a nossa o estudo, nossas lições, né? Na nossa lição, eu vou eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração, né? Começar com a oração. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Celestial, Deus de infinita misericórdia, meu Deus. Senhor, vamos estudar a Tua palavra, meu Pai. Nos abre os ouvidos, meu Deus, para nós estar atentos. Nos abre, Senhor, nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, ser iluminado, meu Deus, pela Tua poderosa palavra, meu Pai. Nos instrui, meu Deus, na capacitação, meu Deus, neste ensino, meu Pai. Eu já te agradeço, meu Deus, pela rica oportunidade, meu Deus, que o Senhor está nos concedendo de estar estudando, meu Pai. Amém. Gente, eu vou estar estudando com vocês, eu já falei, o livro de Jó, certo? Da CPAD, uma revista, né, da CPAD, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E por enquanto eu vou estar, não sei se vai dar para, não sei se vai dar para vocês ver, ó, certo? É um tema, né, muito bom, muito rico, que fala a fragilidade humana e a soberania divina, né? O sofrimento e a restauração de Jó, né? Como vocês veem, é o tema da revista, né? O tema da revista e a primeira lição é sobre o livro de Jó, né? Nós vamos estudar sobre o livro de Jó. Aí vai vindo, são 13 lições. E com a graça de Deus, né? Com o auxílio do Deus Todo-Poderoso, eu vou estar gravando pro meu canal, tá? Essa lição, essa revista, tá bom? Eu tô com o celular porque eu não tive o tempo de ir buscar a revista em Fortaleza, mas talvez sábado eu esteja indo buscar a revista e fica melhor da gente ler, né? Mas eu baixei aqui o PDF e vai dar certo. Então, o texto áureo, o título da lição, eu já falei, né? O livro de Jó. Nós vamos estudar o livro de Jó, tá? Na primeira lição, o livro de Jó. O texto áureo da lição diz assim, ó: Eis que tenho por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Viste-o até o fim.
que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? A verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, né? Verdade prática. Aí nós temos aqui as nossas leituras diárias, né? E a leitura em classe que se encontra em... São 2 livros. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todas as escrituras divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instrução em justiça. Ezequiel 14, capítulo 14 e 19. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e demorar o meu furor, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Que ninguém, nem filho nem filha, eles livraria, mas só livraria a sua própria alma para a sua justiça. E o último aqui da nossa leitura em classe é o textuário, nós limos, que se encontra em Tiago 5:11. Eis que tenho por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Aí nossa lição tem 3 tópicos, 3 pontos, né? 3 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos mostrar a partir das evidências, né, literárias do livro impossível conhecer o contexto de Jó viveu, né? Um contexto em que Jó viveu. Nós vamos mostrar, né, no primeiro ponto. No segundo ponto, especificar o gênero literário e de que foi este conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó, né? E no terceiro ponto, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó, né? É isso que nós vamos estudar. Aí tem a introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais magníficas, uma das obras fascinantes da Bíblia. Não há em toda literatura bíblica ou outra obra semelhante, diferente das suas estruturas, no estilo e no contexto do livro de Jó, demonstrar a grandeza de Deus diante das infinidade humana.
e portanto uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. É a introdução à nossa revista. No primeiro ponto, nós temos aí sobre o livro de Jó, né? O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó, motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, até mesmo Esdras. Os que não acreditaram no mover, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem o livro uma coxa de retalhos. Afirmam ser eles produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico é conservador, não tendo o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus, né? Ou seja, o livro de Jó ele não declara quem é o autor, né? A gente não tem quem foi que escreveu. Muitos falam que foi, né, esse daqui: Moisés, Salomão, Ezequias, Isaías e até Esdras, mas não encontramos, né, base bíblica para isso, né? Primeiro tópico. Segundo tópico, as pessoas histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele realmente, que de fato foi uma pessoa real, correlacionada, né, ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta, né? Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica principal personagem do livro, bem como suas autenticidade textual, quando desfazem a perseverança de Jó, né? Ou seja, Jó ele existiu, né? Por mais que a pessoa diga que Jó não conseguiu suportar o que ele suportou, é difícil, mas ele existiu, né? Aqui está comprovando que ele realmente foi uma pessoa que existiu, né? E o que aconteceu com ele foi verdade. Gente, vocês vão me perdoar porque o claro do celular é meio dificultoso para a pessoa ler, mas vamos continuar. A terra de Jó. Já no início se deu o texto do livro de Jó, declara que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Como Jó existiu, né? A terra também que ele morava também era real, existiu, né? Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até Babilônia, né? Época de Jó. As maiorias dos comentaristas situam o fato narrado do livro de Jó dentro do período patriarcal, que é de Abraão, Isaac e Jacó, né? Patriarcal. Dentro
de alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra em hebraico questinha, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, em Gênesis, né? Aqui está mostrando que Jó ele era sacerdote, né, da sua própria casa, né, e que não era permitido pela lei mosaica também. Então esses foram aí o nosso tópico 1, né? Tópico 1. Falamos do livro de Jó, né? Que ele não foi o autor, né? Mas aparece aí alguns comentaristas, né? Diz Moisés, né? Salomão, Ezequias, Isaías, até mesmo Esdras. Só que não há nenhuma base, né? Para que essas pessoas, né? Tenham escrevido o livro de Jó. Mas também isso também não retira do livro as suas verdades, os seus ensinamentos e a sua autoria, né? Porque toda palavra, sabemos que a Bíblia inteira foram feitas por homens, mas inspirada por Deus, né? Agora nós vamos para o tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler um livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido de forma estruturada. Dessa obra deve demonstrar isso o texto e uma combinação de poesia e prosa. Nessa ordem, ele está literariamente organizado. Assim, uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, assim o prólogo e o epílogo estão em prosa e o texto literário em poesia, né? Ou seja, Jó ele prosa quer dizer conversa, né? Quer dizer conversa e poesia, né? O livro de Jó tem essa estrutura toda, né? Entre prosa e poesia, e é literário, como que o ponto que eu li fala, né? Deixa eu ver. Mas nem mesmo assim ele deixa, né, de ser inspirado, né, do que os outros livros da Bíblia, como eu já havia falado antes, né? Jó ele é poesia, prosa, mas não deixa de ter sido inspirado, né? Como já falei antes que é inspiração, né? A Bíblia inteira é inspirada por Deus, escrita por mãos humanas, mas inspirada por Deus. Segundo tópico, organização, né? Vamos falar da organização do texto, né? No texto,
poesia a seguinte organização: uma monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, segunda pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa, né? Nem eu havia falado, ó. Primeiro tem o Jó, né, conversando com os seus amigos, né? E segundo mais outro amigo e terceiro e por último, né, a restauração da vida dele, né, que Deus restaura ele por completo. Terceiro item, a abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Este recurso estimático é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressar, né, a maior veracidade, né, ao seu texto, né? O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, é usado figuras que vai e vem do tessalão para demonstrar a brevidade da vida. Ventos, nuvens, sombras, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há um recurso estilético de paralelismos, onde os mesmos literários repetem-se na mesma ordem, né? Ou seja, o livro de Jó também tem figuras, né, que ele usa vai e vem, né? Ventos, nuvens, sombras, uma corrida, uma águia, uma flor, né? Ou seja, isso tudo também tem no livro de Jó para ilustrar, né? Para provar a veracidade, né, do livro. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Natureza e a mensagem do livro de Jó. Porque, isso aqui eu já vi muita gente se perguntando, com isso aqui. Muita gente eu já vejo fazendo essa pergunta aqui, Por que o justo sofre? Né? Por que o justo sofre? Né? Vamos ver aqui por quê. Algumas questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente a natureza teológica e também fisiológica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas, porque sofre o justo, ou ainda,
porque o ímpio prospera enquanto o justo sofre, né? Quem foi que já não ouviu alguém dizer isso, né? Quem foi que já não se deparou com essas perguntas? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece e dá que somente os maus sofrem em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Neste aspecto, ao lugar dos seus 42 capítulos, o autor prolonga, demonstrando um novo olhar sobre essa questão, né? Ou seja, se a pessoa estava sofrendo, se a pessoa estava passando por alguma provação, é porque a pessoa tinha pecado, né? Isso era a visão dos tempos, né? Você vai ver também, nós vamos ver no estudo, que esses três amigos aqui, eles foram lá justamente para isso, para apontar, né? Para dizer que Jó estava em pecado, né? Existe bondade. Item 2. Existe bondade desinteressada. Existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo para ele Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agradecido com muitos bens. Olha a acusação que o diabo fez quando foi conversar com Jesus, com Deus. Olha o que foi que ele disse, né? Que Jó só era fiel a Deus porque ele era, né, agradecido por muitos bens, ou seja, ele era próspero, ele era rico, né? E o diabo disse que ele só era fiel por causa disso. Com uma família formidável, cercada, o que o Jó tinha, que o diabo apontou. Ele tinha uma família formidável, né? Cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nesta condição, condiz Satanás, todos os devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso, ou seja, ele aqui o que é que nós entendemos? Que Jó não era religioso. Jó, ele servia a Deus, né? Se desviava do mal. Jó, ele era temente, né, a Deus. Ele não era aqui, ó, o perigo da pessoa ser religioso, né? E o diabo prossegue, né? Religioso permanecerá. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se prostrou na prova, né? Tá passando por prova, se prostra, né? Porque muitas das vezes, né, é prova de fogo, a pessoa pensa que não vai aguentar, aí já aguentou.
Terceiro item. Pode um homem aprender, pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina tem sobre o homem. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Está lá em Atos 9, do 1 ao 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver a experiência de Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por este precioso livro, né? Ou seja, o homem não pode compreender Deus, né? O homem não pode compreender Deus, mas ele pode, né? Ele pode experimentar, ter uma nova experiência, né, com Deus. Ele pode, né? E a principal questão do livro de Jó é sofrimento e o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se prostrou diante da prova, né? Temos que se prostrar diante das nossas provas, né? Qual é a sua prova que você está passando? Qual é a sua dor que você está passando, né? Se proste. Você já se prostrou?